Você já reparou como as pessoas mais inteligentes que você conhece muitas vezes preferem ficar sozinhas? Não porque sejam antissociais, nem porque não consigam se conectar com os outros, mas porque descobriram algo sobre a natureza humana que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Elas perceberam que solidão não é isolamento, é liberdade. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais perspicazes da história, entendeu isso melhor do que quase ninguém. Ele passou a maior parte da vida escolhendo deliberadamente a solidão em vez da companhia. E dessa escolha, surgiram insights sobre a inteligência, a criatividade e a natureza da consciência que chocam as pessoas até hoje. Mas eis o que torna a abordagem de Schopenhauer sobre a solidão verdadeiramente assustadora para a maioria. Ele não se afastou do mundo por ser alguém ferido ou antissocial. Ele se afastou porque era inteligente o suficiente para enxergar através das ilusões que mantém a maioria das pessoas desesperadamente apegada à validação social, ao pensamento de grupo e ao esforço exaustivo para se encaixar. Hoje, vamos explorar algo que pode te deixar profundamente desconfortável. Schopenhauer descobriu que as pessoas que escolhem ficar sozinhas não estão fugindo por falta de inteligência. Elas estão correndo em direção a ela. Enquanto todos os outros estão ocupados se conformando, se adaptando e entorpecendo suas mentes com o ruído social constante, os verdadeiramente inteligentes estão fazendo algo muito mais radical. Eles estão pensando: o que estou prestes a compartilhar não é uma celebração do comportamento antissocial ou uma desculpa para o isolamento. Trata-se de entender por que algumas das mentes mais brilhantes da história escolheram consistentemente a solidão como base para suas maiores realizações. E por que essa escolha revela uma forma de inteligência que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Schopenhauer escreveu: um homem só consegue ser ele mesmo enquanto está sozinho. Mas o que ele realmente queria dizer era algo muito mais profundo. No momento em que você precisa que outras pessoas lhe digam quem você é, o que pensar ou como sentir, você renunciou exatamente àquilo que torna a consciência humana extraordinária, sua capacidade de pensar de forma independente. As pessoas que escolhem a solidão não desistiram da humanidade. Elas simplesmente perceberam que a maior parte do que se passa por conexão humana são, na verdade, formas sofisticadas de manipulação mútua, conformidade intelectual e dependência emocional que impedem o pensamento real, a criatividade real e o crescimento real de acontecerem. Não se trata de se tornar um eremita ou rejeitar toda a conexão social. Trata-se de compreender por que as formas mais elevadas de inteligência frequentemente exigem a coragem de estar profundamente só. Primeira percepção. Schopenhauer compreendeu que pessoas inteligentes escolhem a solidão porque reconheceram o que ele chamou de vontade da massa, como uma forma de suicídio intelectual. A maioria das pessoas não percebe o quanto de seus pensamentos não são de fato seus. Suas opiniões, preferências, valores e até mesmo suas reações emocionais são em grande parte moldadas pelos grupos aos quais pertencem, pela mídia que consomem e pelas pressões sociais que enfrentam constantemente. Mas pessoas inteligentes têm uma percepção assustadora. No momento em que você está em um grupo, mesmo que seja de apenas 2 pessoas, você não está mais pensando com toda a sua capacidade intelectual. Você está pensando com uma parte da sua mente, enquanto outra parte está constantemente monitorando a dinâmica social, cuidando da sua imagem, evitando conflitos, buscando aprovação ou mantendo a harmonia. Isso não é consciente, é automático.
O cérebro humano desenvolveu mecanismos sofisticados de coesão social que literalmente alteram seus processos cognitivos quando outras pessoas estão presentes. Você se torna menos criativo, menos original, menos disposto a perseguir verdades incômodas e menos capaz de pensar de forma profunda e sustentada. Schopenhauer percebeu que a maioria das pessoas nunca experimenta a própria inteligência porque nunca está verdadeiramente sozinha com seus pensamentos. Elas transitam entre interações familiares, relações de trabalho, encontros sociais e entretenimento, constantemente cercadas pelas vozes, opiniões, expectativas e energia de outras pessoas. A pessoa inteligente que escolhe a solidão tomou uma decisão radical. Decidiu que o acesso à própria mente é mais valioso do que a aprovação social. Percebeu que suas melhores ideias, seus insights mais profundos e suas soluções mais criativas não vêm de brainstormings com outras pessoas, mas das profundezas silenciosas do pensamento solitário e contínuo. Isso não significa que não possam colaborar ou desfrutar da conexão social. Significa que entendem a diferença entre escolher se envolver com os outros a partir de um lugar de plenitude interior e precisar dos outros para se sentirem intelectual ou emocionalmente completos. Observe como pessoas verdadeiramente inteligentes lidam com conversas em grupo. Muitas vezes elas parecem um pouco distantes, não porque não se importem, mas porque parte de sua mente está sempre observando a dinâmica social, notando como o pensamento de grupo emerge e como a inteligência individual é comprometida pela pressão coletiva. Elas aprenderam que o preço para pertencer à maioria dos grupos é a conformidade intelectual e decidiram que esse preço é alto demais. Segundo Insight, elas descobriram o que Schopenhauer chamou de a arte de estar só sem se sentir solitário, o que requer um nível de desenvolvimento interior que a maioria das pessoas jamais tenta alcançar. Há uma profunda diferença entre alguém que está sozinho porque não consegue se conectar com os outros e alguém que escolhe ficar sozinho porque desenvolveu a capacidade de ter uma rica vida interior. Schopenhauer passou décadas desenvolvendo o que ele chamou de o mundo como representação, a capacidade de criar universos inteiros de pensamento, imaginação e percepção dentro de sua própria consciência. Ele não precisava de entretenimento externo ou estímulo social constante porque havia aprendido a encontrar um fascínio infinito no funcionamento de sua própria mente. Isso aterroriza pessoas que nunca desenvolveram essa riqueza interior. Elas não conseguem imaginar ficar sozinhas por longos períodos, porque, quando estão sozinhas, sentem tédio, ansiedade ou depressão. Elas nunca aprenderam a apreciar a própria companhia, porque nunca desenvolveram seu mundo interior a ponto de a solidão se tornar um luxo, em vez de um castigo. Mas as pessoas inteligentes que escolhem a solidão fizeram uma descoberta diferente. Elas perceberam que sua própria consciência, quando devidamente desenvolvida, é mais interessante do que a maioria das interações sociais, mais divertida do que a maioria das mídias e mais gratificante do que a maioria das atividades em grupo. Isso não acontece automaticamente. Exige o que Schopenhauer chamou de o cultivo da mente. Ler profundamente, pensar sistematicamente, desenvolver a apreciação estética, explorar questões filosóficas, criar obras significativas. Elas transformaram seu mundo interior em algo tão rico e envolvente que a solidão se torna um retorno ao lar, em vez de um exílio. Elas conseguem passar horas sozinhas sem se sentirem solitárias porque não estão realmente sozinhas. Elas conversam com as mentes mais brilhantes da história por meio de livros. Exploram ideias que a maioria das pessoas jamais encontra. Trabalham em projetos que emergem de seus interesses mais profundos, em vez de obrigações externas. A pessoa que escolhe a solidão a partir desse lugar de riqueza interior parece misteriosa, até mesmo ameaçadora.
para aqueles que não conseguem imaginar estar sozinhos sem se sentirem vazios. Seu contentamento na solidão desafia a suposição de que a felicidade humana requer validação social constante e estímulo externo. Terceiro insight. Schopenhauer reconheceu que pessoas inteligentes e solitárias desenvolvem o que ele chamou de independência intelectual. A capacidade de ter pensamentos nunca antes pensados, porque não estão constantemente verificando suas ideias em relação ao consenso do grupo. A maioria dos insights inovadores em ciência, filosofia, arte e tecnologia vem de pessoas dispostas a passar longos períodos sozinhas, seguindo linhas de pensamento que parecem estranhas ou inúteis para todos ao seu redor. Quando você está constantemente cercado por outras pessoas, você é constantemente influenciado pelos limites do que elas consideram razoável, possível ou valioso. Mesmo as pessoas mais inteligentes e solidárias em sua vida ainda representam limitações para o seu pensamento, porque a presença delas automaticamente aciona seu condicionamento social. Mas na verdadeira solidão, sua mente pode vagar por territórios que o pensamento social jamais exploraria. Você pode entreter ideias que pareceriam ridículas em uma conversa. Você pode seguir sua curiosidade intelectual em áreas sem valor prático imediato. Você pode passar semanas ou meses desenvolvendo uma compreensão que não pode ser facilmente explicada aos outros. É daí que vem a genialidade. Não de brainstormings sociais ou colaboração em grupo, mas de mentes individuais que tiveram tempo e espaço para ir mais fundo do que o pensamento coletivo jamais permite. As leis da física de Newton, a relatividade de Einstein, a evolução de Darwin, os próprios insights filosóficos de Schopenhauer, todos emergiram de períodos prolongados de reflexão solitária. A pessoa inteligente que escolhe a solidão entende que suas melhores contribuições para o mundo virão de ideias que ela desenvolve em particular. Pensamentos que emergem das profundezas da reflexão individual sustentada. Insights que jamais poderiam surgir do pensamento coletivo ou do consenso social. Elas não são antissociais. Elas protegem as condições que permitem o pensamento original. Elas entendem que o bem mais valioso que podem oferecer aos outros são ideias que vêm de além dos limites do que todos já conhecem e aceitam. Isso exige uma coragem intelectual tremenda, porque você está se aventurando em um território mental onde não tem apoio social, nenhuma validação externa, nenhuma maneira de saber se está buscando algo significativo ou desperdiçando seu tempo. Mas pessoas inteligentes que escolhem a solidão desenvolveram tolerância a essa incerteza, porque entendem que é o preço da originalidade intelectual. Quarto insight. Elas dominaram o que Schopenhauer chamou de economia da atenção. Compreenderam que a energia mental é finita e que a interação social, por mais agradável que seja, é cognitivamente custosa de maneiras que a maioria das pessoas jamais reconhece. Toda conversa exige que você processe não apenas informações, mas também dinâmicas sociais, estados emocionais, agendas implícitas e complexos cálculos interpessoais. Pessoas inteligentes que escolhem a solidão calcularam o custo desse processamento social constante e concluíram que grande parte dele não vale a energia intelectual que exige. Elas perceberam que têm uma capacidade mental limitada a cada dia e querem gastá-la pensando, criando, aprendendo e se desenvolvendo, em vez de manter relacionamentos sociais que não agregam valor substancial às suas vidas. Isso soa frio, até você perceber o que elas estão protegendo: sua energia intelectual, sua capacidade criativa, sua habilidade de manter um foco profundo. Essas são as ferramentas que elas usam para contribuir com algo significativo para o mundo,
E elas reconheceram que essas ferramentas são degradadas pelo excesso de engajamento social. Elas podem manter um pequeno número de relacionamentos profundamente significativos com pessoas que entendem e respeitam sua necessidade de solidão. Mas eliminaram o consumo de energia de socializações casuais, eventos de networking, atividades em grupo e obrigações sociais que a maioria das pessoas aceita como partes normais da vida. O próprio Schopenhauer era famoso por isso. Ele fazia longas caminhadas diárias sozinho, fazia a maioria das refeições isolado e estruturava toda a sua vida em torno da proteção de sua energia mental para o trabalho filosófico. As pessoas o achavam estranho, antissocial ou deprimido, mas sua produção intelectual era extraordinária, porque ele havia preservado seus recursos cognitivos para o que mais lhe importava. A pessoa inteligente que escolhe a solidão tomou uma decisão estratégica sobre como usar sua energia mental. Ela decidiu que a profundidade é mais valiosa do que a amplitude, que a qualidade é mais importante do que a quantidade, e que a realização intelectual vale mais do que a popularidade social. Quinto insight. Schopenhauer compreendeu que pessoas que escolhem a solidão frequentemente desenvolvem o que ele chamou de visão filosófica, a capacidade de enxergar padrões, conexões e verdades que são invisíveis para as pessoas imersas no drama social cotidiano. Quando você se distancia do engajamento social constante, começa a ver o comportamento humano de uma perspectiva diferente. Você percebe o quanto do que as pessoas consideram importante é, na verdade, trivial. Você observa como a dinâmica social repete os mesmos padrões em diferentes grupos e contextos. Você começa a compreender os mecanismos psicológicos que impulsionam a maioria dos comportamentos humanos, e essa compreensão pode ser tanto libertadora quanto isoladora. Pessoas inteligentes e solitárias frequentemente desenvolvem uma espécie de perspectiva antropológica sobre a sociedade humana. Elas conseguem enxergar os jogos que as pessoas praticam, as ilusões que mantêm, os medos e desejos que norteiam a maioria dos comportamentos. Isso não é misantropia, é clareza. Mas essa clareza tem um custo, porque uma vez que você enxerga esses padrões, fica mais difícil participar inconscientemente de rituais sociais que você entende serem, em grande parte, sem sentido. Schopenhauer escreveu extensivamente sobre o que chamou de o sofrimento da existência, a maneira como a maior parte da atividade humana é movida por desejos inconscientes, medos e pressões sociais, em vez de escolhas conscientes ou sabedoria genuína. Pessoas que escolhem a solidão frequentemente o fazem porque desenvolveram perspectiva filosófica suficiente para enxergar através dessas ilusões e acham exaustivo fingir constantemente que as convenções sociais e as prioridades culturais importam tanto quanto todos fingem que importam. Isso não as torna superiores aos outros. Isso as torna diferentes. Elas trocaram a facilidade social pela honestidade intelectual, a popularidade pela autenticidade, o conforto de pertencer pela clareza do pensamento independente. Elas ainda podem se envolver com a sociedade quando necessário ou valioso, mas o fazem a partir de uma escolha consciente e não por compulsão inconsciente. Elas participam da vida social como observadores e colaboradores ocasionais, em vez de pessoas que precisam de validação social para se sentirem completas ou dignas. E aqui chegamos à percepção mais profunda de Schopenhauer sobre a inteligência das pessoas que escolhem ficar sozinhas. Elas não rejeitaram a humanidade. Elas simplesmente perceberam que as mais elevadas capacidades humanas, criatividade, sabedoria, pensamento original, compreensão profunda, exigem condições que a vida social raramente oferece. A solidão não é uma fuga do mundo. É a preparação para se engajar com o mundo a partir de um lugar profundo e não superficial.
autenticidade em vez de performance, contribuição em vez de consumo. Schopenhauer acreditava que as pessoas que escolhem a solidão são frequentemente as que mais têm a oferecer à humanidade, precisamente porque tiveram tempo e espaço para desenvolver insights que emergem apenas da reflexão individual sustentada. Elas não estão fugindo da conexão humana. Elas estão desenvolvendo algo valioso para trazer a essa conexão, quando escolhem se engajar. A pessoa verdadeiramente inteligente entende que suas maiores contribuições para os outros não virão da disponibilidade constante ou da acomodação social. Elas virão das profundezas da compreensão que só podem ser alcançadas através do cultivo paciente da vida interior que a solidão torna possível. É por isso que Schopenhauer considerava as pessoas que escolhem a solidão não apenas inteligentes, mas assustadoramente inteligentes. Elas descobriram algo que ameaça toda a estrutura social que mantém a maioria das pessoas presas em ciclos de validação externa e conformidade intelectual. Elas aprenderam que a mente, quando devidamente desenvolvida na solidão, torna-se capaz de insights e criações que o pensamento social jamais poderia produzir. O seu desconforto com pessoas que parecem completamente satisfeitas sozinhas não é apenas condicionamento social. É o reconhecimento de que elas acessaram algo que você não acessou. Elas desenvolveram uma relação com a própria consciência, que as torna independentes dos sistemas sociais dos quais a maioria das pessoas depende para obter significado, propósito e identidade. Quem escolhe a solidão não é antissocial, não está fugindo da conexão, não está ferido nem com medo. Simplesmente descobriu que as formas mais elevadas de inteligência humana exigem a coragem de estar profundamente só com a própria mente. E decidiu que vale a pena desenvolver essa coragem, independentemente de quão estranho isso os faça parecer aos outros. É isso que os torna assustadoramente inteligentes. Não apenas sua capacidade de pensamento original, mas também sua disposição em perseguir esse pensamento, mesmo quando isso os afasta da aprovação social e os leva a territórios de compreensão que a maioria das pessoas jamais explorará. Da próxima vez que você encontrar alguém que pareça genuinamente satisfeito em ficar sozinho, que não precise de estímulo social constante, que pareça encontrar algo infinitamente fascinante em seu próprio mundo interior, lembre-se da intuição de Schopenhauer. Você pode estar na presença de alguém que descobriu formas de inteligência que emergem apenas na solidão, pensamentos que surgem apenas no silêncio, e sabedoria que se desenvolve apenas quando a mente está livre da influência constante de outras mentes. Essa pessoa não está fugindo da sociedade. Ela está correndo em direção à inteligência, e o que ela descobre nessa solidão pode ser exatamente o que o mundo precisa, mesmo que o mundo não entenda como isso foi criado.